pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 27 de setembro de 2023, começando o estudo hoje com o índice futuro, o INFUT. Hoje vocês veem esse movimento de queda, né? A gente teve esse movimento de queda ontem. No dia de hoje chegou a estar subindo um pouco na abertura, então pelos 15 minutos vocês veem que abriu em gap, esse gap aqui de aproximadamente 500 pontos. Depois subiu mais 600 pontos na abertura, por aí, então uma queda mais acentuada de 1.800 pontos. Aqui, vocês podem ver, podia ser aqui um pullback, né? Se a gente ajustasse isso aqui um pouco mais para baixo em relação a esse fundo aqui anterior, seria um pouco mais claro. Entretanto, não chegou a tocar para mim seria um pouco mais aqui para cima, faltou pouco. E segurou nesse suporte do 114.300. Esse é um ponto aqui em que já segurou anteriormente, então aqui um pequeno suporte, resistência novamente. Nesse ponto aqui chegou a atuar como suporte, próximo resistência novamente. Esse aqui já foi um movimento mais forte, já chegou a ultrapassar, tanto é que andou mais um pouco, né? Inclusive um gap um pouco mais aqui acima. Então aqui podia ser um ponto para realmente segurar, e tem que observar como é que será aqui amanhã, porque nós estamos próximos aqui tanto de um suporte no 114.300 quanto de uma resistência agora nesse 116.100. Então pode ser que o preço fique um pouco lateral aqui. Isso aqui não seria tão incomum, tá? Em relação ao Ibovespa, o Ibov também, a gente tinha aqui essa consolidação, perdeu nessa consolidação. Hoje, aqui no Ibovespa já chegou a fazer um pullback, de fato chegou a tocar aqui em cima, para aí cair com um pouco mais de força. Em relação aos 60 minutos, vocês veem aqui o candle que deixou, então deixou aqui um candle, apenas tocou, já devolveu. Pelos 15 já deixou aqui também. Então vocês veem que após um candle muito forte, depois uma queda mais acentuada. Em relação ao diário, a gente tem aqui esse suporte de 113.800. Caso perca aqui esse ponto, próximo suporte seria no 111.800. Lembrando que tanto o índice futuro quanto o Ibovespa possuem um trap no mensal, que apontaria praticamente no fundo aqui dessa consolidação maior, né? Então, aqui é um ponto mais complicado. Em relação ao mensal, seria isso aqui. Jogaria praticamente aqui nos 101.000, 102.000, caso vá no alvo mesmo. Em relação ao dólar, que vocês veem pelos 15 minutos, a gente teve aqui a abertura já com um candle forte, né? Então esse candle aqui, o primeiro candle já engolfando os dois últimos dias de ontem, mas um candle assim um pouco mais forte, mais expressivo. Desse movimento, esse primeiro candle chegou a dar uma operação aqui de 61.8, então essa retração aqui de 61 chegou a ativar aqui no candlestick, depois foi embora. Então a gente tem aqui, após a confirmação dessa 61.8, o primeiro alvo seria nos R$ 5,36, depois 5,049, por último aqui os 5,68. Então chegou a bater no alvo, depois deu uma recuperada, né? Deu uma leve queda. Então esse é o movimento do dólar no dia de hoje. Para amanhã, interessante que vocês observem, eu acredito que aqui, no ponto em que formou esse movimento, seria interessante observar, ou então a gente traçar aqui uma 61.8 desse movimento completo. Então desse movimento todo, a 61 seria nos 5,21. Caso volte aqui, pode deixar uma operação, levando em consideração apenas esse movimento, esse último movimento, né? Essa última pernada. Mas o que é mais interessante aguardar realmente, ver se deixa alguma operação um pouco mais interessante. Para venda, seria importante que deixasse aqui um Joy de Napoli de venda, ou então uma 61.8. Deixaria um movimento um pouco mais claro. Em relação ao volume de hoje, deixa eu puxar aqui o diário. Teve um volume bom, né? Então pelo diário já supera aqui uma consolidação no candle de hoje. Em relação a Vale 3, Vale está aqui nessa consolidação também, né? Então está dentro aqui desse retângulo. Vocês observam aqui. Hoje fechou em alta de 0,21, mas aqui ainda num ponto um pouco mais complicado de se operar. Um ponto interessante para Vale, como comentei no dia de ontem, é nos 64,90, caso venha, que seria 61.8 desse movimento aqui de alta. Próximo ativo, Petrobras.
havia deixado aqui um movimento de meia 1.8, então se contarmos aqui esse movimento menor, deixa eu puxar aqui novamente, seria esse movimento aqui. Então esse movimento de baixo havia tocado aqui na meia 1.8, havia perdido, então havia ativado, já próximo a ativar aqui um pivô. Como não ocorreu aqui a perda desse candle, o pivô não ativou, e inclusive já desarmou essa meia 1.8. Um ponto de resistência agora, topo anterior, 34,71. Observar se acontece alguma coisa aqui nesse ponto. Entretanto, é um ativo que está bem forte, né? Então, é um ativo que, se vocês verificarem o volume, deu uma melhorada nos últimos 2 dias, e o OBV segue muito forte, então não há nenhum sinal assim que mostre a perda desse movimento aqui de alta. Próximo ativo, Carrefour. Carrefour chegou a ativar aqui um trap de compra pelo tempo gráfico diário. Então vocês veem aqui, vou mudar aqui o layout. Vocês veem aqui esse movimento. Então tentou perder a mínima, né, no dia de ontem. O de hoje superou, ativou a operação. Aqui seria o alvo nos R$ 9,44, o stop aqui na mínima nos R$ 8,59. Então uma operação de 2 para 1. Um ponto assim que não anima muito nessa operação é o OBV, um OBV um pouco feio, né, se a gente comparar o fundo anterior com esse. Mas se compararmos aqui esse ponto, apenas esse ponto aqui já mostra uma leve divergência de alta. O volume melhorando também. Pode deixar uma entrada boa aqui até. Em relação à simetria, pelo fato de que pelo fechamento o stop seria de aproximadamente 3%, então stop aceitável para um alvo de pelo menos uns 9,44, então 6%, stop aceitável. Próximo ativo de hoje, os Minas. Os Minas é um ativo que nesses últimos dias, a bolsa caindo de maneira um pouco mais acentuada, né? A gente vê aqui que o ativo não caiu muito. O OBV estava bem feio nesse período, então vocês veem aqui essa queda com o OBV simplesmente derretendo nesse período todo. Mas agora já uma queda um pouco mais controlada. O que parece ser aqui já pode deixar aqui já uma operação, pelo fato que eu gostei aqui desses candles que apresentaram aqui, justamente aqui bem próximo a uma região de gap, então essa aqui é uma zona de força, próximo aqui a essa região, e o estocástico ainda num ponto sobrevendido. Então pode deixar uma operação aqui, ainda não deixou aqui nesse ponto, mas é um ativo para acompanhar. Nos próximos dias o volume dá uma melhorada. Magazine Luiza, Magalu, o OBV caiu bem feio nos últimos dias, mas aqui também semelhante a Carrefour, né? Deixou aqui um ponto interessante. Se vocês observarem, até excluir aqui esse retângulo, o alvo era um pouco mais abaixo desse ponto, mas vocês veem aqui que a mínima de julho era aqui nos R$ 2,03, hoje chegou a bater os R$ 2,00, né, a mínima, fechou nos R$ 2,04. Caso amanhã haja essa operação aqui deste candle, ativaria um trap de compra no Magalu. Estocástico sobrevendido, então quem sabe aqui uma operação, tentar pegar aqui uma reversão de tendência. Próximo ativo, BRFS3, um ativo que hoje deixou um candle feio, apesar de ter fechado em alta. O volume foi alto também, né? Mas sim, esse candle aqui já mostra um movimento um pouco contrário, né? Apesar do OBV ter melhorado, o volume ter aumentado, aqui pode ser que dê uma segurada. Lembrando que, aparentemente, se nós seguirmos aqui o OBV, deve vir aqui nos 10,70. Tá? Então, hoje do topo até lá faltou um pouco, né? Da máxima de hoje seria 3% para cima. Então, aqui é um ponto já para ficar esperto quem estiver no ativo. Tá? Próximo ativo, Minerva, BIF3. Esse é um ativo que também tem brigado aqui nessa região. O OBV muito, muito feio, o volume também caiu bastante o volume nesse ativo, e sigo aqui aguardando que chegue nesse 7,83, ou quem sabe deixar aqui um setup de compra um pouco mais acima, mas a princípio é isso, é aguardar. Um ponto que me chamou um pouco minha atenção hoje seria referente aqui a esses candles, né?
nesse ponto já tem ficado um pouco mais brigado. Se desconsiderarmos aqui a sombra que foi no 7,85, aqui parece ser uma região de suporte nos R$ 8,03, o estocástico querendo apontar para cima. Então isso chamou um pouco a minha atenção, apesar de continuar esperando aqui nesse 7,83, aqui pode deixar uma operação interessante, caso principalmente deixe um candle bonito, com um volume um pouco maior do que o que tem apresentado. Marfrig bem, um ativo que está bem enrolado aqui nesse ponto, bem consolidado. Vocês veem aqui vários candles com muita sombra, né? Então aqui praticamente um doji, hoje também já deixou outro doji praticamente. O volume caiu e vocês veem muita média aqui em cima. Então esse ponto aqui é um pouco complicado de fazer a operação em Marfrig. É interessante aguardar um sinal mais claro aqui nesse ativo. Pelo semanal também não vejo nenhum sinal muito claro. Ponto importante é o Marfrig 6,51 caso chegue, que é justamente a base aqui desse candle mais expressivo com volume. Vocês veem aqui que foi o volume mais alto desde março, né? Então um volume realmente bonito aqui em Marfrig. É aguardar ver se chega aqui nesse fundo nos 6,49, 6,50. O último ativo de hoje, Cielo 3. Esse é um ativo que está aqui próximo a uma 61.8, então pelo semanal deixa esse movimento um pouco mais claro que seria desse movimento de alta, que seria a retração, e pelo semanal tem segurado aqui próximo a ele. Caso segure nesse ponto essa semana, no próximo haja aqui a superação, deixaria uma operação de 61.8 com um stop aparentemente barato. É um ativo que o OBV sentiu bastante, então vocês veem aqui que o saldo financeiro no ativo caiu muito, mas esperar para ver se deixa esse tipo de operação aqui nesse ponto. Por hoje é isso, pessoal. Lembrando que nós estamos com a mentoria aberta, né? Já tem as inscrições, apenas vocês visualizarem aqui na descrição do vídeo. Se puderem curtir e comentar, até a próxima.